Bom dia, turma 2A. Meu nome é Caetano e nesse vídeo eu vou apresentar a visão de Thomas Hobbes sobre o estado de natureza e sua teoria política. Bom, Hobbes é um dos principais filósofos contratualistas. Para entender sua teoria é importante começar pelo conceito de estado de natureza, ou seja, imaginar como seria a vida dos seres humanos antes da existência de um estado ou de um poder político capaz de impor leis e manter a ordem. Bom, primeira questão. Por que a igualdade natural dos seres humanos leva à desconfiança e à guerra? Bom, para Hobbes, os seres humanos são naturalmente muito semelhantes em suas capacidades. Mesmo uma pessoa mais fraca fisicamente pode conseguir matar uma pessoa mais forte. Por exemplo, utilizando a astúcia ou fazendo alianças com outras pessoas. Essa igualdade acaba gerando um problema. Como todos têm a capacidade de ameaçar uns aos outros, ninguém consegue ter certeza de que está seguro. Por isso surge a desconfiança. Uma pessoa pode pensar que a outra precisa atacá-la, tomar seus bens ou prejudicá-la. Então, para se proteger, ela pode decidir atacar primeiro. É justamente dessa situação que Hobbes chega à ideia do estado de guerra, de todos contra todos. Isso não significa necessariamente que todas as pessoas estejam lutando o tempo inteiro, mas que existe uma situação permanente de insegurança e possibilidade de conflito, porque não existe um poder comum capaz de controlar os indivíduos. Segunda questão: quais são os três principais motivos de disputa entre os seres humanos? Bom, Hobbes apresenta três causas principais que levam os indivíduos ao conflito. A primeira é a competição. As pessoas podem entrar em conflito para conseguir alguma coisa que desejam, como recurso, bens ou vantagens. A segunda é a desconfiança. Também relacionada à ideia de segurança, uma pessoa pode atacar outra simplesmente porque acredita que precisa se defender ou impedir que seja atacada primeiro. E a terceira é a glória, relacionada à busca por reconhecimento, respeito ou superioridade diante dos outros. Assim, competição, desconfiança e glória ajudam a explicar por que o estado de natureza é marcado pela insegurança e pela violência. É nesse contexto que Hobbes apresenta uma das descrições mais famosas da condição humana. Sem o poder capaz de garantir segurança, a vida se torna, nas palavras do próprio autor, solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Ou seja, o problema central é que ninguém consegue viver tranquilamente porque não existe uma autoridade capaz de garantir a paz. Terceira questão: qual é o único direito que o indivíduo não entrega ao soberano? Para escapar dessa situação de insegurança, os indivíduos fazem um pacto social. Nesse pacto, eles concordam em transferir seus poderes e sua capacidade de um autogoverno para um soberano. Esse soberano pode ser, por exemplo, um rei ou uma assembleia. A ideia é que os indivíduos deixam de agir cada um por conta própria e aceitem uma autoridade comum capaz de estabelecer regras e garantir a paz. Porém, existe algo que o indivíduo não pode simplesmente abandonar: o direito de preservar a própria vida. Isso faz sentido, porque o próprio motivo para criar o Estado é justamente garantir segurança e preservar a vida. Então, o indivíduo aceita obedecer ao soberano porque busca proteção. A preservação da própria vida continua sendo fundamental. Quarta questão: por que o poder do soberano precisa ser absoluto e indivisível? Bom, para Hobbes, o Estado precisa possuir um poder suficientemente forte para impedir que a sociedade volte à situação de conflito existente no estado de natureza. Se o poder político estiver dividido entre diferentes autoridades que entram em conflito entre si, pode surgir novamente uma situação de disputa e instabilidade. Por isso, o soberano precisa ter um poder absoluto e indivisível. A autoridade deve estar acima das disputas entre os indivíduos e ser capaz de estabelecer e fazer cumprir regras. O objetivo principal desse poder não é simplesmente dominar as pessoas, mas garantir que aquilo levou os indivíduos a formar o Estado, a paz e a segurança. É importante entender que para Hobbes, um Estado fraco pode ser extremamente perigoso, porque pode permitir que a sociedade volte ao estado de guerra. Por isso, ele defende uma autoridade soberana muito forte. Quinta questão: por que Hobbes não aceita o direito de o povo derrubar o soberano? Hobbes
ele possui uma posição muito radical nesse ponto. Depois que os indivíduos estabelecem o pacto e transferem o poder para o soberano, eles não possuem, segundo essa concepção, um direito geral de julgar, punir ou destruir esse soberano. Isso acontece porque, para Hobbes, permitir que cada pessoa decida quando o governante deixou de ser legítimo poderia destruir a autoridade do Estado. E aqui chegamos ao ponto principal. Qual é o pior cenário que Hobbes quer evitar? É justamente o retorno ao estado de natureza, ou seja, a situação de guerra de todos contra todos. Para Hobbes, a ausência de um poder comum significa insegurança, medo, violência e ameaça constante à vida. Por isso, mesmo um governo considerado opressivo pode ser visto como preferível ao caos e à guerra civil. O medo da volta ao estado de natureza e é tão grande que Hobbes considera fundamental preservar a autoridade do soberano. Conclusão. Então a gente pode resumir que a teoria política de Hobbes, a gente pode resumir ela da seguinte maneira. No estado de natureza, os seres humanos são naturalmente iguais em suas capacidades. E justamente por isso podem representar ameaça uns aos outros. Essa situação ela pode produzir desconfiança, competição e conflitos, levando a um estado de guerra de todos contra todos. Bom, para escapar dessa insegurança, os indivíduos fazem o pacto social e transferem seu poder para um soberano. Esse soberano ele precisa ter uma autoridade, forte, absoluta e indivisível para garantir a paz e a segurança. E o principal motivo para aceitar essa autoridade é evitar o pior cenário possível para Hobbes: o retorno, a guerra e a insegurança do estado de natureza. Portanto, para Hobbes, a principal função do Estado é garantir a segurança e a paz, impedindo que a sociedade volte à situação de conflito existente antes da criação do poder político. E esse é, de forma resumida, o pensamento de Thomas Hobbes sobre o estado de natureza e a formação do Estado. Obrigado pela atenção.